Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um importante filósofo do quarto século a.C., Platão. Vamos conversar sobre o livro A República, livro 6 da República de Platão. A metáfora ou alegoria do Sol. A alegoria do Sol. Trata-se de um diálogo entre o personagem Sócrates e o personagem Glaucon. E a alegoria é proposta pelo personagem Sócrates. Pois bem, por meio do Sol, tá, que tudo ilumina, esse Sol maravilhoso, nós temos o quê? A luz. E esta luz do Sol é que ilumina o mundo. É por meio dela que nós podemos enxergar esse mundo maravilhoso, cheio de cores, que nos rodeia. Então é a fonte de todo o conhecimento do mundo sensível, pelas minhas percepções, pela minha visão, se encontra onde? Na luz do Sol. Tá? Então o Platão há de igualar este Sol ao bem. O Sol é o bem. Vamos chegar lá. Veja bem, o saber, ele pode ser entendido como a luz. Tá? Eu tenho a luz do saber. E essa luz está em oposição às trevas da ignorância. Então, o Sol elimina as trevas da noite. E o bem, esta luz do saber, tá, há de estar em oposição à ignorância e há de eliminar a ignorância. Pelo saber, eu elimino a ignorância. Então, eu posso enxergar por meio dos meus olhos. Isso, mas para isso eu preciso da ajuda da luz. Tá? Podemos usar hoje as luzes artificiais que nós possuímos em nossas residências. Mas, se a gente for pensar no quarto século a.C., ou você tinha o fogo, ou você tinha a luz do Sol. Tá? Então, a principal luz que nós possuímos no nosso planeta para iluminar é a luz do Sol. Então, por meio da luz do Sol, eu consigo enxergar. Tá? Porque eu tenho os olhos, mas sem luz eu não enxergo. Sem a luz do Sol, nós não podemos fazer uso de nossa visão no mundo sensível. O Sol, tá, no mundo inteligível, lembra, Platão faz essa diferença, mundo sensível e mundo inteligível. Então, o Sol no mundo inteligível é a ideia do bem. A ideia do bem ocupa o lugar do Sol lá. E permite ter acesso, por meio da minha razão, e também do uso da dialética, as formas. Vamos lá. Razão é aquele comportamento racional. Tá? Eu acho que não há necessidade de explicar muito o uso da razão. Mas, com relação à dialética, eu vou ressaltar mais uma vez que o Platão destaca muito a dialética, que está presente nele, no Sócrates. O Sócrates faz uso, inclusive, da maiêutica, que é o parto das ideias. Estamos diante de um discurso curto. Uma pergunta breve, uma resposta também breve. É uma conversa, um diálogo. Eu pergunto, você me responde e eu faço uma nova pergunta em relação à resposta que você me deu. Isso é dialética. Eu estou buscando atingir a verdade. Nós dois estamos buscando atingir a verdade por meio deste diálogo. Isso é completamente diferente da retórica. Na retórica, é tipo quando aquele político sobe lá na tribuna e fica lá 20 minutos falando ou mais. Tá? Ele fala, para te convencer, para te iludir, mexendo com as suas emoções e não com o seu lado racional. Tá? Então só um fala. Você não faz pergunta para o político, ele fala e tenta te convencer, te persuadir. É um discurso longo e feito por uma única pessoa. Beleza, gente? Essa é a diferença entre retórica e dialética. Uma definição bem rápida. Gente, se você está gostando, se inscreve no nosso canal, que aí você vai ser informado dos vídeos novos que toda semana nós temos. Né? E deixa o teu comentário, eu quero muito saber a tua opinião sobre esses vídeos. Deixa o teu comentário aí, não custa nada, vai, escreve umas linhas aí no comentário, beleza? Então, vamos lá. As formas ou ideias perfeitas de Platão, elas são eternas. Elas estão presentes no mundo das ideias, no mundo inteligível. Gente, a forma é um modelo. Se você for lá na padaria e você viu um docinho, tá? Um doce bonitinho no formato de um astronauta,
Tá? De repente está na moda aquele personagem do desenho, o Buzz Lightyear, aí o padeiro resolveu fazer, o doceiro, tá? Vários docinhos no formato do Buzz Lightyear. Beleza. Ele necessitou de uma forma. Uma única forma, eu posso com aquela forma fazer 300 doces com o formato do Buzz Lightyear. Uma única forma. E a mesma coisa, o Platão diz que existe o mundo das ideias, o mundo inteligível, onde eu tenho a ideia de girafa. E com isso eu passo a ter uma multidão de girafas. Eu tenho a ideia perfeita do que é um homem. Eu tenho a ideia perfeita do que é uma mulher. E com isso eu tenho várias mulheres e vários homens. Mas tudo se origina de um modelo. Houve necessidade de um modelo inicial, que não é concreto, que não é físico, que eu não toco, que eu não pego. Ele é imaterial. É puramente racional, beleza? Está no mundo inteligível. Só tem acesso por meio da contemplação, por meio da minha razão, da filosofia, da dialética. Eu tenho acesso ao conhecimento presente nesse mundo das ideias. Há, então, em Platão, uma divisão entre, de um lado, as sombras, as trevas, presente no mundo sensível, que é o que você escuta, o que você vê, o que você toca, né? É a sua percepção. E por outro lado, eu tenho a luz do sol, tá? E o mundo inteligível. Veja, da mesma forma que a luz do sol ela interrompe as trevas, a luz do sol interrompe as sombras, tá? O Platão vai dizer que essa luz do sol há de se igualar à ideia do bem. E vai estar presente no mundo inteligível, tá? Se opondo a este mundo sensível, que é o mundo da ignorância, da doxa. Doxa é opinião. Então, para o Platão, essa metáfora que ele utiliza, ele vai igualar o sol, nesse nosso mundo aqui, que nos ajuda a enxergar, ao bem. Tá? E no lugar dos olhos, eu vou usar a razão. Vou usar a razão para enxergar o bem no mundo inteligível. Da mesma forma que eu vou usar meus olhos para enxergar tudo aqui com a ajuda da luz do sol. Perfeito, gente? Então, o sol traz a luz para enxergarmos com nossos olhos no mundo sensível. E o bem, por sua vez, traz a luz para enxergarmos com nossa razão no mundo inteligível. O bem, a ideia do bem, é a condição de possibilidade do conhecimento. Da mesma forma que o sol é a condição de possibilidade de você enxergar qualquer coisa nesse mundo. Retirando as nossas luzes artificiais, você precisa do sol. Senão você não vai enxergar coisa alguma. Se apagar o sol, você não enxerga mais coisa alguma. Então, se retirar a ideia do bem, a gente não tem mais condições de conhecer coisa alguma por meio de nossa razão. No mundo inteligível. Então, a ideia do bem é associada com a ideia de justiça. Tá? E a concepção platônica também do rei filósofo. Na República isso é muito importante. Um diálogo que vai tratar o tempo todo do que é a justiça. E da constituição de um Estado ideal, de um Estado justo. Como seria a Constituição, tá? A legislação, a Carta Magna, a Constituição deste Estado. E ele há de entender que quem deve governar esta cidade é o filósofo. Então, ele vai dizer, olha, ou o rei é o filósofo, ou o filósofo é o rei. Uma coisa ou outra, o que no fundo dá no mesmo, não? Então, essa é a concepção platônica do rei filósofo, que estará associada à ideia de justiça e também à ideia do bem. Tá? Para você ter uma sociedade realmente justa, você tem que ter uma pessoa sábia governando essa cidade. Isso na República de Platão. Então, vamos continuar aqui com esse livro 6 da República, a Alegoria do Sol. Olha, a contemplação da ideia do bem pelo filósofo, tá? Por meio da dialética, que eu já expliquei mais ou menos, e você vai ter vídeo específico sobre o assunto, ela é imprescindível para poder se comportar de modo racional. Tanto na minha vida privada, no particular, tanto na vida pública, no meio das outras pessoas. Porque, veja, eu tenho de ser racional, eu tenho de contemplar o bem, mesmo sozinho, não tem ninguém olhando, mas eu estou contemplando o bem. Né? Não é só em público, não é as aparências, não é aquilo que os políticos gostam de fazer, ó, a minha aparência é essa aqui, não.
Não é as aparências, não. Tá? É no seu dia a dia, no cotidiano, mesmo quando você está sozinho. Não tem mais ninguém te olhando, te observando. Você deve contemplar o bem por meio da filosofia, da razão, da dialética. Suas atitudes, teu comportamento, tudo deve ser voltado para esse sol que ilumina o mundo inteligível, que é a ideia do bem. Entendeu, gente? Então, a alegoria do sol, em linhas gerais, é pensar que da mesma forma que o sol nos ajuda a enxergar tudo que existe, e para eu enxergar essas coisas que existem à minha volta, eu vou utilizar os meus olhos, a minha visão, tá? Mas a minha visão, meus olhos somente, não basta. Para eu poder enxergar, eu preciso fazer uso dos meus olhos. Se eu não tiver meus olhos, eu não vou enxergar. Eu preciso fazer uso dos meus olhos, mas preciso de uma coisa que eu não tenho. Eu preciso da ajuda do sol, porque é o sol que vai dar a luz para eu enxergar. Isto no mundo sensível. No mundo inteligível, eu vou enxergar as ideias por meio da minha razão. Mas por meio da minha razão sozinho também não dá. Eu preciso da luz proveniente da ideia do bem. Somente pela luz proveniente da ideia do bem que eu, por meio da minha razão, da filosofia, da dialética, eu vou conseguir contemplar todas as ideias presentes no mundo das ideias. Eu vou conseguir contemplar a verdade, a virtude, a sabedoria. Entendeu? Então, o sol no mundo sensível é a ideia do bem no mundo inteligível. Meus olhos que permitem me enxergar com a ajuda do sol aqui, no mundo sensível das percepções, é a minha razão que permite eu enxergar as ideias presentes no mundo das ideias, essas formas, por meio da ideia perfeita do bem. Ok? Então, gente, é isso que é a alegoria do bem. Espero que tenham gostado, deixem o seu comentário e muito obrigado pela presença até aqui. Olha, até mais!